Graça e paz, irmãos. Nosso texto devocional de hoje está em 2 Reis, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um pouco do contexto histórico é importante para a gente compreender esse momento. O Israel, a nação de Israel, era formado por 12 tribos, que tinham os nomes dos 12 filhos de Jacó, que Deus deu o nome de Israel. Só que após o reinado de Salomão, durante o reinado do seu filho Roboão, Israel foi dividido. Então ficaram 10 tribos no norte, chamado Reino de Israel, Reino do Norte, e 2 tribos no sul, conhecidas como Reino de Judá, o Reino do Sul, exatamente as tribos de Judá e de Benjamim. Aqui nós estamos em Israel, que são as 10 tribos, que nesse momento histórico tem como rei Jorão, que é filho de Acabe. E lá no Reino do Sul reinava Josafá e seu filho Jeorão. Naamã é um comandante famoso de muitas vitórias, e a palavra diz que o Senhor Deus, o Deus de Israel, dera muitas vitórias à Síria através deste comandante Naamã. E só que agora Naamã é um leproso, ele não tem mais essa liberdade de sair. No entanto, as tropas sírias invadiram a região de Israel e levaram cativo uma menina de Israel. E essa menina foi trabalhar justamente na casa de Naamã. Há uma questão muito significativa aqui, é que esta menina, ela dá o seu testemunho perante a esposa de Naamã. E através desse testemunho vai acontecer uma mudança radical na vida de Naamã e na vida da família dele. O que nós vamos observar nessa história é que depois que essa menina dá o testemunho, ela diz: Olha, oxalá que Naamã fosse ver um profeta, digo melhor, profeta de Israel, e ele seria curado. Há um comentarista bíblico chamado Moody, D.L. Moody, que ele, interpretando esse pensamento, essa fala dessa menina, é como se ela dissesse assim: em Israel há um Deus vivo e poderoso que pode curar. Na verdade, essa menina estava dando a entender, esse era o testemunho da menina para a esposa de Naamã, e ela então transmite esse testemunho a Naamã, que por sua vez fala com o seu rei, e o seu rei fica feliz, eufórico, e ele preenche uma carta para Naamã, para ele ir em Israel, falar com o rei de Israel, para que ele fosse curado, porque havia uma relação muito amistosa entre o comandante e o rei da Síria. Só que quando Naamã chega em Israel e procura o rei ele acha que o rei de Israel acha que o rei da Síria está procurando motivo para quebrar a aliança entre eles e invadir Israel. Então ele disse que não tinha como curar. E então ele vai ao encontro do homem de Deus, que aqui é Eliseu, o sucessor de Elias. Quando ele chega na frente da casa de Eliseu, Eliseu lá de dentro manda apenas um recado para ele, através do servo. Diz: Olha, manda que ele se lave no Rio Jordão 7 vezes, ele mergulhe lá e ele vai ser curado. Naamã fica irritado porque ele acha que os rios da terra dele são bem melhores que o Rio Jordão. Mas um dos seus servos o convence e diz: se fosse uma coisa difícil, você não faria? E ele então vai, mergulha no Rio Jordão, segue a orientação do profeta e então ele sai das águas curado.
Esse texto e essa história, ela tem muito significado para nós quando nós pensamos no testemunho discipulador desta menina. Qual foi o evento mais significativo desse texto? E aí a maioria diria a cura de Naamã. Inclusive, algumas Bíblias, o título que tem para esse texto é a cura de Naamã, ou Naamã é curado da lepra. Mas essa não é a coisa mais importante nesse texto. Dois fatos importantes acontecem aqui que são marcantes e que são lições para nós nos dias de hoje. A primeira lição é o testemunho de uma menina. Aquela menina não é uma pessoa famosa, ela não é revelado o nome dela no texto, mas é alguém que conhece o poder do verdadeiro Deus. Mas é como diz Moody, ela não está simplesmente querendo que Naamã esteja na presença do profeta, mas ela está apontando o profeta que vai direcionar Naamã para a presença de Deus. Ela era escrava, aquela menina era escrava de Naamã, da esposa de Naamã. Então Naamã era o senhor dela ali. Mas ela reconhece que acima disso tem um Deus que pode fazer o impossível acontecer. E ela dá aquele testemunho maravilhoso, e por causa da palavra daquela menina, a vida de Naamã vai ser transformada, ele vai ser curado. Mas temos algo mais importante ainda nesse texto, é que Naamã, ele não é só curado fisicamente, ele é transformado espiritualmente e de todas as formas. Há aqui a conversão de Naamã. Naamã, então, quando ele sai curado das águas de Jordão, ele vai até o profeta e ele quer dar alguns presentes, dinheiro, mas o profeta não recebe. E quando Naamã é curado, nós podemos observar no versículo 15, na parte B, que ele dá sua declaração de fé. Ele diz: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Lá na presença de Eliseu, no versículo 17, parte B, ele vai dizer assim: Nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Esse, essa conversão de Naamã é a coisa mais importante nesse texto. Não foi uma mudança exterior apenas. Há uma mudança interior naquele homem, porque ele teve um encontro com o poder de Deus. A cura é apenas parte do processo. E tudo começa com o testemunho de uma menina. Uma menina que era escrava, que tinha sido tomada de sua família, levada do seu próprio país, estava ali sob o controle e o domínio de pessoas que não tinham o temor do Deus dela, mas mesmo nessa situação difícil e humilhante, aquela menina ela é capaz de olhar para o Deus Todo-Poderoso, o Deus do seu povo, e indicar esse Deus para o homem que é o seu dono, como ela como escrava. Observa que coisa maravilhosa, o testemunho dessa menina, se nós tirarmos parte da história entre o testemunho dela e a conversão de Naamã e olharmos diretamente para a conversão de Naamã, nós vamos perceber que o testemunho dela gerou um discípulo para Deus, gerou um convertido ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E isso nós podemos aprender, irmãos. E você que vê esse vídeo, que não precisa ser um pastor, não precisa ser teólogo, não precisa ser expert em Bíblia para testemunhar do que Deus é e do que Deus tem feito na sua vida. A transformação que Deus fez na sua vida. Você, eu, todos nós que somos discípulos de Jesus, precisamos passar à frente. Esse é o testemunho discipulador, porque ele vai gerar discípulos para Jesus.
E aquela menina, mesmo nessa situação de humilhação, dificuldade, ela testemunha do poder de Deus. E Naamã, então, segue a orientação e é curado. No entanto, mais do que curado, ele tem a sua visão aberta para entender quem é o verdadeiro Deus. E ele crê, e ele afirma, confessa que só há um Deus, e esse é o Deus de Israel. É o Deus a quem nós servimos. Sabe, há muitas pessoas ao nosso redor que precisam apenas de um testemunho desse. Há um escritor chamado Ben Wang, um missionário transcultural, e ele disse que nós não precisamos caminhar tanto para ajudar alguém a encontrar a luz de Deus. Se nós caminhamos 1 metro, nós já somos capazes de levar alguém a andar nessa jornada de 1 metro, porque nós já conhecemos. Em outras palavras, ele quer dizer, se Deus já tem transformado a nossa vida, nós somos capazes, por causa do que Deus fez em nós, de apontar o caminho para alguém que ainda não conhece a Jesus. Eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram convertidos a Deus, já serviam a Jesus, mas a primeira vez que eu tive um pensamento sobre a existência de Deus e sobre um propósito de Deus para a minha vida, eu tinha aproximadamente 10 anos. Eu quase morria da queda de uma árvore e uma irmã falou para minha mãe assim: foi a mão de Deus que o salvou. E eu ouvi aquilo e eu fiquei pensando: Deus se preocupa comigo? Deus intervém em uma situação tão simples da minha vida? E a partir dali eu comecei a considerar o propósito de Deus. Minha conversão foi aos 17 anos, na Igreja Batista da Redenção, aqui em Teresina. Pastor Rocha e sua família foram excelentes mentores para mim. Depois de meus pais, foram os meus mentores. E quando eu me converti, eu muitas coisas que eu tinha na minha alma, feridas, traumas, Deus foi limpando. À medida que eu fui me envolvendo com Deus, entregando mais e mais a cada dia a minha vida a Jesus, Deus foi limpando a minha vida e foi me capacitando para entender a sua palavra, entender o seu propósito, a ponto de chegar um tempo em minha vida que aquilo que eu pensava em fazer, os sonhos que eu tinha, a primeira coisa que me vinha à mente era: isso é da vontade de Deus? Há 35 anos eu entreguei meu coração a Jesus Cristo. E desde então a minha vida foi transformada para melhor. Deus limpou a minha vida, perdoou-me dos meus pecados. E cada vez que eu me encontro com Jesus, a cada dia, a cada hora do dia, eu sei que Ele está me ouvindo. Ele é real para mim. E como aquela menina disse para a esposa de Naamã, temos um Deus poderoso em Israel que cura. Eu digo para você, Jesus é poderoso. Jesus pode transformar a sua vida. E eu tenho certeza que, independente dos recursos materiais que eu tenho ou venha possuir, um dia Jesus vai voltar e vai me levar para junto dele. Eu creio no que a palavra de Deus diz. No Evangelho de João, no capítulo 14, a palavra começa assim: Jesus diz, crede em Deus, crede também em mim. E ele segue: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus vai voltar. E o testemunho que cada um daqueles que são discípulos dele pode dar é apontar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Assim como Deus fez um milagre na vida de Naamã, não só a cura, mas a libertação da incredulidade. Esse foi o principal milagre aqui nesse texto. Pessoas esperam ouvir de nós o caminho. Jesus diz assim no versículo 6 do capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Jesus é o caminho. Ande por ele e você vai ter sua vida transformada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus amado, Pai de misericórdia, muito obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. O Senhor, como diz lá em Colossenses, o Senhor me transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do teu Filho amado. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por isso, porque o Senhor tem feito isso ao longo da história da humanidade. E nós testemunhamos e apontamos Jesus para todo aquele que não te conhece. E sabemos, ó Deus, que quando qualquer ser humano, não importa os seus problemas, as suas dificuldades, entrega sua vida a Jesus Cristo, sua vida é transformada. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor torna essa pessoa filho teu. Lá em 1 João, diz que os pecados são perdoados. 1 João 9. No versículo 7, 1 João, do capítulo 1, diz que o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, o Senhor nos ama e não desiste de nós. Muito obrigado. Estende a tua mão, Pai, sobre todos aqueles que vão ver e ouvir essa mensagem, meu Deus. Que o Senhor abençoe com iluminação do teu Espírito Santo. E que o Senhor salve e transforme para a glória do teu nome. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero desafiar você, meu irmão da Igreja Batista da Vermelha, a colocar aqui nos comentários desse vídeo, em resumo, uma breve história de como foi o seu encontro com Jesus. O que Jesus tem feito na sua vida? Qual a transformação que Jesus tem feito em você? E eu tenho certeza que o que Deus em Jesus, pelo Espírito Santo, faz na sua vida e na minha vida, vai inspirar outras pessoas a olhar para Jesus como o que Ele verdadeiramente é, o Senhor e Salvador, o único. Que Deus nos abençoe então, para a glória do nome de Jesus.